Graça e paz aos irmãos. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Se eu não me engano, acho que é a quinta vez, né? Desde 2010, assim, 2 anos, né? Tirando um aí, a gente vem passando por aqui, conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades. E para a gente é sempre um prazer, né? Se eu não me engano, acho que foi em 2012. Fevereiro foi 2012? O negócio de data também é complicado. Mas foi legal que foi um encontro assim, num final de semana, 15 dias depois, o segundo encontro, né? Porque na realidade teve que dividir o grupo, porque o espaço lá não era suficiente. E o Gerson perguntou assim: pô, dá para tu vir? Eu pensei bem, né? A gente faz um sacrifício, né? Afinal de contas, estar em Verê não foi tão ruim assim, né? Pelo contrário, né? Foi muito bom. E mais do que isso também é poder estar junto com pessoas que amamos, né? Durante tanto tempo ficamos sem nos ver, sem nos encontrar, e de repente fomos para um mesmo encontro em São Paulo, em Águas de Lindóia, mais precisamente, no encontro da CEPAL, e até hoje eu não me lembro quem é que estava no elevador, quem é que estava fora. Eu só sei que eu lembro que a Cláudia e a Deise gritaram muito, né? Então, a partir desse encontro, desse reencontro, começamos a reconstruir novos encontros, né? E a gente aprende que nós somos resultado desses nossos encontros, né? Sempre que alguém passa pela vida de alguém, de algum jeito, de alguma forma, vai deixar uma marca, para o bem ou para o mal, né? Então, nós somos resultado dos nossos encontros. E não resta a menor sombra de dúvidas que, de alguma forma, você vai sair daqui diferente hoje. Para melhor ou para pior. É você que vai ter que escolher, é você que vai ter que decidir. E a gente torce para que você escolha para o lado melhor, né? Você vai ser confrontado, evidentemente, com algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração para falar. Eu vou estar falando, outros irão falar. Então, de alguma forma, Deus vai estar agindo na vida de vocês. Eu e minha esposa, nós temos 33 anos de casados. Nós casamos assim muito novinhos, muito tenros, né? Com autorização dos pais, inclusive eu tive que ter autorização da minha mãe, que sofria de Alzheimer, que tinha problema sério com memória. Se ela não quisesse, eu não ia casar naquela ocasião. A Deise era uma adolescente de 16 anos de idade, viu? Mas eu também era novinho, tá? Não pense que era pedofilia, não. E aí, na realidade, a gente acabou casando, e isso em 1985, já faz um tempinho, né? Temos 2 filhas, fruto desse relacionamento, Gabriela e Adriele, uma com 28 anos, fizemos o casamento dela ano passado, Adriele com 24 anos, e temos um filho que nós adotamos ele com 15 anos de idade, está com 31, cara é gatão mesmo, sabe? Está solteiro, trabalha, entendeu? Se quiser aí, eu sempre falo, ó, vou fazer campanha a teu favor, né? A Adriele também é novinha, lindíssima, também está solteira, né? Não sei se ela quer vir aqui para o Sul, já é outra história, né? Outra conversa, mas de repente alguém pode querer ir para lá, né? Então por aí vai, né? Então a gente faz a campanha dos filhos aí. Quando nós vamos falar, às vezes as pessoas pensam assim, puxa, né? Vai falar aquela coisa toda, e a gente tem aquela ideia de casamento perfeito. Não existe casamento perfeito, porque ninguém é perfeito. O meu casamento, embora sejam 33 anos, né? A gente celebra a qualidade, não o tempo, mas a qualidade desse casamento, mas a gente passa pelas nossas lutas, pelos nossos dilemas, pelas nossas dificuldades. A diferença toda está na vida de cada um de nós, é como a gente quer tratar dessas questões, como nós queremos lidar com essas questões. Então, o fato de vocês estarem aqui, se inscreverem para esse evento, decididos a ouvir para aprender, significa que vocês querem melhorar, vocês querem crescer, e o nosso desejo é que vocês aprendam, cresçam e fortaleçam naquilo que você já sabe e tem conhecimento. Então, que Deus nos abençoe nesse processo todo que vai ser desenrolado aqui até o cair da noite. Amém? Ok. Eu gosto de um tema que eu tenho falado aí em vários lugares, e esse tema fala assim, estancando a anomia que mata o amor. E daqui a pouquinho a gente então vai explicar detalhadamente o que seria isso, o que é anomia, né? Talvez alguns já saibam, e vamos estar atentando para esse detalhe aí. E quando penso em casamento, eu penso na criação. Eu penso em Adão, eu penso em Eva, eu penso em todo o desenrolar daquela história que tem ali no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2, e acho que é uma história fascinante. Nós temos um personagem ao qual nós chamamos de Adão, e Adão, mais do que um nome, ele é um significado. Então, na realidade, aquela pessoa, aquele indivíduo, ele é chamado, né, o seu nome, a qual a ele foi atribuído, mais do que um nome, é um significado.
E o significado mais forte, mais profundo de Adão, que é uma tradução da palavra hebraica Adam, é ser humano. E por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente precisa aprender a fazer uma linguagem, tanto poética quanto teológica, desse nome e de tudo que vai ser desenvolvido a partir desse nome, né? Então, quando uma mulher chega, na nossa linguagem poética, a gente lê lá aquele texto da Bíblia e está escrito assim, né? Deus fez Adão cair num sono profundo, então Deus foi lá, tirou a sua costela e da sua costela formou a mulher, né? E a partir disso, né, já ouvimos inúmeras mensagens por aí, não, porque Deus criou a mulher para ela estar do lado do homem, então ela não está embaixo, ela não está em cima, mas fez para ficar do lado. Perfeito, tudo isso cabe. Mas essa palavra, que é traduzida, né, do texto hebraico para o português, ao qual é dito costela, ela tem outros significados, né? Inclusive mais forte e mais profundo do que a própria palavra costela. Por exemplo, a palavra hebraica é tissalá. Então, tissalá pode ser o outro lado, flanco, a outra margem, costela e a mais importante, metade. E aí, quando você, então, agora vai fazer uma leitura desse texto, e a gente tira um pouco a questão poética, e vamos fazer uma leitura mais teológica, você começa a pensar assim, ao invés de falar Adão, vamos falar ser humano. Ao invés de falar costela, vamos falar metade. E aí, começamos a imaginar assim, Deus fez aquele ser humano cair num sono profundo, e da sua metade formou a mulher. Muda ou não muda a maneira de ver a coisa? Então, daquele ser humano, Deus, da sua metade, formou a mulher. Então, Deus é como se tivesse apanhado aquele ser humano, vai ser uma metade para lá, metade para cá, respeitando as suas individualidades, e mais à frente tem aquele texto lá do capítulo 2 que diz assim, portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á-se a sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. Quando você pega esse texto e vem então para a criação da mulher, a gente começa então a imaginar, pô, dá para entender esse negócio. Por quê? Porque é o seguinte, por que serão ambos uma só carne? Quando homem e mulher copulam, eles estão ali trazendo a essência original da criação. Quando eles estão interligados na cópula, no sexo, né, eles formam novamente um ser completo, ainda que respeitando as suas individualidades. E aí, dentro desse contexto de senso comum, o que a gente vê? Não é incomum ouvir gente falando assim, encontrei a minha cara metade. Isso está inserido no nosso, né, digamos assim, inconsciente, ou nessa propagação do senso comum no meio da sociedade. Encontrei minha cara metade. E quando eu encontro a minha cara metade, eu estou me sentindo alguém realizado, né? Agora as coisas serão melhores, né? Agora a vida vai progredir, agora a minha existência tem mais significado. Então, já há dentro de nós esse sentimento de que, quando nós encontramos a nossa cara metade, tudo pode ser melhor. E aí, é a partir dessa concepção da Bíblia que a gente então começa a entender a ideia de complementação. Pô, estava faltando alguma coisa, né? Mas com a sua chegada, eu me sinto mais completo, eu me sinto mais inteiro. Vem a ideia de unidade, de fortalecimento, de parceria e de companheirismo. Ou seja, com o nascimento, né, de Adão e a criação de Eva, vem então aquilo que é chamado de conjugalidade. E o que seria isso? É a construção de um vínculo singular entre duas pessoas independentes, que não se conheciam, uma vez passaram a se conhecer, né? Dando origem à relação, dando origem àquela ideia do nós ou do nosso no casamento, e um propósito de vida mútua. Vamos construir agora uma vida mútua nessa nossa relação. Mas esse contexto não para por aí também. Por quê? É a primeira cena de casamento registrada na história. No Brasil, desde 2010 para cá, tem sido celebrado pelo menos mais de 1 milhão de casamentos
Em contrapartida, 1/3 desses casamentos todo ano também é desfeito. Então, seria assim uma relação de, para cada 3 casamentos, tem um divórcio, tem uma separação. 3 se casam, 1 se separa. E as coisas vão acontecendo assim. Então, depois de Adão e Eva, milhares de casamentos foram realizados, inclusive o meu e o seu. Então, muitas pessoas ao longo da história foram se casando. E a gente vai se casando porque na nossa compreensão, ainda que não falada e não dita, nós começamos a sentir, a perceber que a casa do Pai já não é mais suficiente para nós. Começa a bater dentro de nós uma necessidade de sair, de se aventurar, de ter algo novo, né? Estamos crescendo, estamos amadurecendo, precisamos de novos desafios. Então, aquela casa, por mais aconchegante que seja, por melhor que sejam os nossos pais, por mais queridos, por mais amados, chega um tempo que a casa dos pais não é mais suficiente. Nós precisamos sair, e principalmente entendemos isso quando a gente encontra aquela pessoa com a qual nós vamos construir um vínculo e tocar a nossa vida, construir a nossa história de uma maneira muito mútua, de uma maneira assim muito parceira, né? Então, o que acontece aí? Deus olha para Adão e diz assim: não é bom que um homem esteja só. Esse cara está muito sozinho. Ou seja, solidão é algo que entrou no mundo antes do pecado. Não é bom que um homem esteja só. Então eu vou criar alguém que seja assim, especial para estar do lado desse camarada. E aí, aquele ser humano cai no sono profundo, da sua metade, é criado a mulher. Aí tu imagina, o cara acordava todos os dias, via lá um pato e uma pata, um galo e uma galinha, sei lá, um leão e uma leoa, não sei se tinha também, um elefante e uma elefoa. Como é que é girafa? Uma girafa e o quê? Outra girafa. Pô, esse cara, pô, todo dia, peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Todo mundo tem par, menos eu. Todo mundo tem alguém com quem interage, com quem troca a vida. Eu não tenho. Começa a bater a solidão. O cara está dentro, mas ao mesmo tempo ele se sente como se não fizesse parte daquele contexto. É legal estar aqui, mas ao mesmo tempo esse aqui não é suficiente para me preencher. Aí Deus olha, bateu nele a necessidade. A casa do Pai já não é mais suficiente. Não é bom que ele esteja só. Vamos botar alguém legal lá. Aí Deus faz aquele alguém legal, bota na frente desse camarada. É tipo assim, né? Eu fiz uma cirurgia no início do ano passado e falaram que podia ser por vídeo ou então ia ter que abrir. Só se descobririam isso durante a cirurgia. Quando eu abri os olhos, que saí daquele estado de letargia, né, da anestesia, primeira coisa que eu fiz foi o quê? Olhar para a barriga. Aí, me abriram. Estava lá aquele curativo enorme. Eu fico imaginando, Deus falando assim, cara, olha só, vou fazer um negócio contigo. Tu vai, né, vou preparar através de você alguém assim, parceiro, que vai estar contigo todos os dias, diferente de tudo que você já viu nessa vida. E o cara cria uma expectativa. Aí eu imagino esse cara assim, esse cara acordou, saiu daquele sono anestésico, a primeira coisa que ele fala é, cadê? Aí Deus coloca na frente dele. Dá para imaginar como é que deve ter sido assim, a sensação de Adão, a maneira como ele olhou para Eva, a maneira como ele a viu, a reação dele. O texto dá uma margem para isso. Um amigo, uma pessoa que a gente ama muito, né? Ele comentando esse episódio de Adão, ele disse assim, cara, Adão, eu só vou falar uma parte do que ele disse, a outra eu me nego a falar agora. Aí esse cara disse assim, Adão olhou para Eva e disse assim, uau! A outra parte eu me abstenho, eu deixo para lá, né? Se eu estivesse no Rio eu falava, não vou arriscar aqui não. Uau! Né? Cara, aí eu fico lembrando assim, a primeira vez que eu vi a minha esposa, eu não esqueço até hoje, um vestido de trapézio branco de bolinha preta. Eu na esquina da rua, um colega meu mais velho falou assim, pô, tu já viu como aquela garota tá bonita? Aí eu fiz assim, ó, olhei, cara, essa imagem não sai da cabeça. Uau! Quando ela entrou no tempo que nós casamos, uau!
Quando a gente estava indo para Cabo Frio, lua de mel, e não tinha esses esquemas que tem hoje, tudo programado, a gente foi no escuro mesmo. Pegamos um ônibus, não sabia nem onde que ia dormir lá, né? Mas eu lembro, ela sentada do meu lado, estava com um penteado até diferente, porque foi tudo preparado para o casamento, né? Então eu tenho aquela imagem dela assim, junto àquela janela do ônibus. Uau! Está lá, é essa marca. A gente tem esse momento, é aquela maneira diferente de olhar para alguém. Ah, é mais uma mulher? Não, é aquele alguém que a gente diz, uau, essa é para casar, amém? Eu acredito que de alguma forma, né? Tanto você mulher, como você homem, você olhou para quem está do teu lado aí e disse, uau. E se você não disse, aproveita agora e diga, uau. Aproveita o momento. Você vai esquecer muita coisa aqui, mas não vai esquecer esse uau. Faz de novo aí, olha para ele, olha para ela e diga aí, uau. Agora, por que a gente deduz isso? Porque esse cara vai lá e diz assim, eu queria tanto falar outra parte, mas não, é melhor não, né? Eu vou falar depois, se eu lembrar. Mas esse cara diz assim, ó, antes disso, qual é a primeira declaração romântica da Bíblia? O que é uma declaração romântica para você? Eu te amo, né? É a mais comum, a mais coloquial, mas é a mais essencial, sim ou não? Tem que falar, tem que ter esse negócio, né? Você pode expressar isso de outras maneiras, mas a primeira declaração romântica da Bíblia foi, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí você, tô sem graça, né? Fala para o teu marido aí, né? Ou melhor, o marido fala para a mulher, diga assim para ela, olha bem nos olhos dela, né? Apaixonadamente, e diga para ela assim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mexeu com você, não mexeu? Você sentiu algo quente aqui por dentro, né? Você nunca ouviu uma coisa como essa. Ele nunca disse isso para você. Aliás, era o que você mais queria ouvir na vida. E finalmente chegou essa hora. Mentira. Mas apesar de ser uma colocação assim, tão esquisita, osso dos meus ossos, cara, o que esse cara está querendo dizer com isso? Quando esse cara vê Eva, ele olha para Eva e vê uma projeção sua. Porque ela foi formada dele. É como se fosse uma projeção do seu interior, osso dos meus ossos, osso interior, carne da minha carne. Adão se apaixona por Eva porque ele vê em Eva a sua melhor parte. A melhor parte não está aqui, a melhor parte está ali. Adão olha para Eva e vê nela o seu melhor reflexo. Ali está a projeção do meu interior, ali está o meu reflexo, ali está a melhor parte, a minha melhor parte. Paulo entende bem disso, e lá no capítulo 5 de Efésios, no versículo 28, ele diz assim, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo pega lá, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele destrincha isso e coloca de uma maneira muito clara, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, quando é que eu me caso? Eu não me caso porque eu estou cheio de tesão e quero desafogar. Eu não me caso por causa da fuga, eu quero fugir da casa dos pais, eu quero ter uma outra vida. Não, eu me caso porque eu encontrei alguém que de fato é a minha melhor parte. Por isso que eu me caso. E Adão, ele fica assim, entusiasmado, ele fica empolgado, ele fica encantado, ele fica apaixonado. E esse encantamento dele, essa paixão dele, essa força toda que ele coloca ali, ele vai dizendo para a gente o que é casamento. Casamento é lugar de vida, casamento é lugar de prazer, casamento é lugar de alegria, casamento é lugar de realização. Amém?
É isso que ele está dizendo ali. Casamento é remédio para a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Casamento é remédio para a solidão. Repete isso aí. Casamento é remédio para a solidão. E por que casamento é remédio para a solidão? Porque casamento é sinônimo de intimidade relacional. E intimidade mata a solidão. Tem muita gente casada, mas se sentindo só. Por que está se sentindo só? Porque perdeu a capacidade de se relacionar intimamente. Quem perdeu, precisa resgatar, para que não se sinta só. Então, por que nós casamos? Nós casamos por causa do amor que afirma: encontrei a minha melhor parte. Ela não está em você, ela está no seu cônjuge. Quem é a sua melhor parte? É o seu cônjuge. E o detalhe, embora seja uma declaração de Adão para Eva, mas essa declaração vale também de Eva para Adão. Então você pode dizer, de fato, eu realmente estou com você, porque eu encontrei a minha melhor parte. Amém? Então diga aí para o teu marido, diga isso para a tua esposa. Você é a minha melhor parte. Mas vale ressaltar ainda algumas coisas aqui dentro disso. Embora a gente encontre a melhor parte, e esse amor que afirma isso, esse casamento pode fenecer. Se não fosse assim, não teríamos mais de 1 milhão de casamentos realizados no Brasil e pelo menos 1/3 deles acabando. Esse amor pode fenecer. Às vezes a gente diz assim, o amor jamais acaba, Coríntios 13. Mas esse amor lá é o amor de Deus para conosco. O amor conjugal pode acabar. Todo aquele ardor, toda aquela paixão pode sumir. Mas também pode crescer, pode se desenvolver, pode se tornar melhor. Então, quando a gente olha hoje a existência, nós vemos muita morte. E por que há tanta morte? Por que há tanta coisa assim? Por que a vida está se indo? Porque acabou o amor. Então é assim, a vida não se vai quando a morte chega, mas quando o amor acaba. Por que estamos produzindo tanta morte na sociedade? Porque o amor está acabando. E por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, se o amor sai, o que entra é morte. Então, mesmo sendo a melhor parte, ela pode se estragar. Não necessariamente porque ela se estragou, mas talvez porque a nossa maneira de vê-la mudou. Perdemos a capacidade de enxergar corretamente a nossa melhor parte. Algumas se estragam, é verdade. É que nem, você compra carne, o que você faz com a carne lá? Vai usar na hora? Não, tu bota onde? Na geladeira, bota no freezer, não é isso? Por que você coloca lá? Para conservar. Mas deixa fora da geladeira, o que acontece? Estraga. Então, você põe na geladeira, isso é sinal de cuidado. Por que nós perdemos? Por que essa coisa acontece na nossa vida? Por que, embora seja a melhor parte, se estragou? Porque nós deixamos de cuidar. Nós deixamos de observar. Nós deixamos de dar atenção. Nós desviamos o nosso olhar. Nós desviamos as nossas prioridades. E aí pode acabar. Por isso que nós temos um índice tão grande de divórcios. Gente que hoje em dia escolhe o caminho do divórcio porque acha que é mais fácil. Gente que acha que se separar vai ser melhor do que tentar manter o casamento. Gente que acha que se eu me separar, pode ter certeza que eu vou estar me livrando das dores que eu estou sentindo, das angústias que eu estou passando, das tristezas que estão invadindo meu coração, das lágrimas que eu tenho derramado, dos constrangimentos que eu tenho passado. Mas só que muitas vezes, quando se escolhe esse caminho, não se escolhe lutar, não se escolhe tentar recomeçar, não se escolhe tentar reerguer, né? Nós vamos então aí trazendo também problemas emocionais, reflexos psicossomáticos, muitas vezes chega a depressão, chega o sentimento de pesar, chega o sentimento de culpa, chega aquele sentimento de incapacidade, de inabilidade para manter aquilo que se começou tão bem um dia e não foi capaz de se manter. Chega também a autoestima, abalada e afetada por causa do sentimento de rejeição.
Então não é tão simples, simplesmente escolher se separar. Digo a vocês, vale muito mais a pena lutar para tentar salvar aquilo que se havia perdido. Pode ser que não dê certo, mas ainda que não dê certo, você pelo menos tentou. Você correu atrás. Porque separações em geral são verdadeiras mutilações. Embora reconheça e admita que algumas são necessárias, mas não todas. Então, separações são verdadeiras mutilações afetivas, emocionais. Então nós precisamos lutar para tentar recuperar a melhor parte, que ou se estragou de verdade, ou os nossos olhos estão vendo de maneira equivocada. E aí eu quero entrar no texto que eu acabei de citar, falando sobre estancando a anomia que mata o amor. E esse texto diz assim, Mateus 24, 12. E por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, diante desse texto, 2 desafios para nós. Primeiro, precisamos crescer em santidade. Diz aqui assim, iniquidade. Tradução em português para a palavra grega anomia. A palavra grega anomia significa negação da lei. Iniquidade é negação da lei. Anomia, negação da lei. 1897, deixa eu ver se eu falo direitinho. Émile Durkheim escreveu um livro intitulado O Suicídio. Ele diz que o suicídio tinha 4 vertentes, num grupo egoísta, num grupo altruísta, num grupo anômico, num grupo fatalista. Vou me prender ao grupo anômico, que tem a ver com essa ideia. Por que na sociedade as pessoas estavam se matando? 1897, porque deixaram de observar as leis. As leis não estavam prevalecendo na vida, nos relacionamentos. A gente olha hoje a produção de morte que nós temos no país, a produção de morte que nós temos nos relacionamentos. Por quê? Porque não estamos observando as leis. E nós estamos, por causa disso, crescendo a iniquidade, negando a lei. O amor de muitos esfriará. Porque quando há esse conhecimento da lei e guardamos ao temor, a gente procura de alguma forma tentar preservar ou salvar aquilo que é essencial. E aí, o que acontece? Desgraça toda na vida começa com essa negação da lei. Casamento vai se afundando porque negamos a lei de Deus. A lei que, para Deus, casamento é indissolúvel, embora admita e reconheça que para algumas pessoas isso acaba não acontecendo. Mas se nós observamos a lei, procuramos com temor ao Senhor, fazer com que essa lei tenha prevalência na nossa vida, mais do que o nosso desejo, nós temos plenas condições de vencer e de superar. Então, a desgraça começa com essa negação da lei. Nós não temos tido famílias que estão dando espaço para Deus agir, para Deus operar. Está faltando espaço para Deus agir na sociedade. Está faltando espaço para Deus agir, dentro do contexto familiar. Está faltando espaço para Deus agir dentro do coração dos homens. Temos que dar espaço para Deus agir. Diz o texto assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Amém? Resgatar isso. Entendeu o que diz o Salmo 127, 1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus pede espaço para agir. Deus pede espaço para operar. Deus pede espaço para reinar. Precisamos crescer em santidade. Precisamos dar espaço para Deus agir, para Deus operar. A vida vai melhorar em nome de Jesus. Amém? Então tem que dar esse espaço aí. Até porque se nós não dermos, nós vamos enlouquecer. Se não dermos, há monstros que habitam dentro de nós. E esses monstros vêm à tona. E a gente começa a fazer coisas que jamais imaginávamos que tivéssemos coragem e capacidade para fazer. Se você vai para um
Se é atendido por um terapeuta psicanalista, ele vai dizer que são conteúdos do inconsciente, dos quais você nem conhece. Se você vai para o Piu-Piu e Frajola, quem conhece Piu-Piu e Frajola aí? Deve lembrar daquele desenho, né? Que é uma sátira com aquele cientista louco inglês chamado Hadden. E ele tomava uma forma e se transformava num monstro. E aí ele aterrorizava todo mundo. E o Frajola sempre perseguiu o Piu-Piu, o Piu-Piu sempre com medo do Frajola. Até que um dia o Piu-Piu tomou aquela substância do cientista louco, Hadden, e ele se transforma no Piu-Piu monstro. Agora é o Piu-Piu monstro que persegue o Frajola, que era o gato. E a alusão que eu faço com relação a isso é que, mediante a contato com algumas coisas que nós temos na vida, começa a despertar em nós aquilo que nós temos de pior. E aí nós somos capazes de fazer as coisas mais absurdas e inimagináveis. Mas com o auxílio do Espírito Santo, essas coisas podem ser controladas. Nós vamos caminhar com elas a vida inteira, mas elas podem ser controladas. Porque uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Precisamos dar espaço para Deus agir. Porque senão vamos enlouquecer. E aquilo que há de pior em cada um de nós vai florescer. E dentro dessa perspectiva de estancando a anomia que mata o amor, o segundo desafio é exatamente estancar essa anomia. Precisamos entender o que diz o texto. E por crescer a iniquidade. E a ideia aqui de crescimento da iniquidade significa se multiplicar sem distinção, se multiplicar sem discernimento. É como se fosse assim, um processo hemorrágico. Quem é que já cortou o pé alguma vez na vida? Moleque, a gente pobre, né? Andava de conga, de tênis quando arrebentava de chinelo, né? Quando arrebentava aquela partezinha que prendia, né? Tu botava ali um preguinho, quando tu tinha prego, tu ficava descalço mesmo, não tinha jeito, né? E as ruas não eram asfaltadas tanto assim, era muita rua de terra, muito vidro espalhado, volta e meia alguém cortava o pé. E eu me lembro que uma vez eu tive um corte muito feio nesse pé aqui, e a vizinha da minha mãe pegou pó de café, e jogou pó de café lá para estancar. Estancou, clinicamente perfeito, né? Excelente, funciona com a beleza, claro que não. Mas estava lá, qual era a preocupação? Não, tem que estancar esse sangue, senão esse menino vai morrer. E nós temos que estancar essas coisas que estão assim, jorrando num processo hemorrágico e está nos matando, tem que estancar. Não estou dizendo que tem que colocar pó de café, mas temos que discernir para estancar no nascedouro. Onde é que está nascendo? Porque essa anomia gera algumas deformidades, essa anomia gera algumas anomalias, e essas deformidades, essas anomalias estão acabando com alguns relacionamentos. Quais seriam essas? Primeiro, silêncio. A arma dos covardes. O cara ou a cara usa do silêncio como forma de desprezo, como forma de desdém, como forma de indiferença. Eu não estou nem aí para o que você está falando. Eu não estou nem aí para o que você está dizendo. Eu não estou nem aí para o que você está sentindo. Pode gritar, pode espernear, pode fazer o que bem entender. Silêncio. Desprezo. E quando a gente adota esse tipo de atitude no relacionamento conjugal, nós estamos negando verdades e sentimentos. E se nós negamos verdades e sentimentos, nós acabamos com a intimidade. E a intimidade, uma vez tirada desse contexto, entra a solidão. E aí não se cumpre aquilo que Deus diz: não é bom que um homem e nem a mulher estejam só. E o silêncio produz isso. A outra anomalia são os segredos. Como tem gente que guarda segredos. Mas como tem segredos que são extremamente prejudiciais para o relacionamento. Terríveis. E esses segredos acabam com o companheirismo. O pior
que boa parte desses segredos, um dia, mais cedo ou mais tarde, eles são revelados. Em alguns casos, há tempo de consertar, em outros, não tem mais jeito. Então temos que tomar cuidado com esses segredos. O ideal seria que nós pudéssemos falar de tudo para o nosso cônjuge. Nem sempre o cônjuge está preparado para ouvir tudo. Mas pelo menos que a gente procure alguém. Então cuidado com os segredos. Uma outra anomalia, uma outra deformidade é a ausência também de segredos. Mas em que sentido? Coisas que são específicas do casal. Tem que ser do casal. Tem mulher que gosta de contar vantagem. E ela gosta de contar para a amiga a vida sexual que ela leva, como é que é o garanhão dela. Ela fala da performance dele, ela fala dos atributos físicos dele, e ela está falando isso para quem? Para quem? Para a amiga. Aí quando descobre que o marido traiu, geralmente traiu com quem? Com a amiga dela. Tem coisas que não se conta para amiga, tem coisas que não se conta para amigos. É do casal. Tem coisas que o casal não tem nem que contar para pai e mãe. É do casal. É uma expressão antiga, estou apelando para a antiguidade, né? Do filme do Rei Leão, Scar. E ele diz para o sobrinho dele, esse é o nosso segredinho. Só que ali ele é mau. Mas casal tem que ter esses segredos. Tem a ver com sonhos, tem a ver com projetos, tem a ver com desejos. São segredos do casal, pertencem a eles e a mais ninguém. É muito difícil para um cônjuge descobrir que o outro, a outra, sabe mais da vida do marido dele ou da mulher dele, mais do que ele próprio. Então não pode haver isso. E para fechar então esse primeiro bloco, individualismo. O individualismo é uma forma adoecida da individualidade. A individualidade é importante, é necessária, é sadia. O individualismo é uma forma adoecida dessa individualidade. É aquele elemento que só pensa nele. Ele é egoísta. A vida para ele é como se fosse um culto ao hedonismo existencial, onde tudo tem que ser voltado para ele e para o prazer dele. E o outro? O outro é apenas um objeto que eu uso. E enquanto ele me for útil para fornecer material para que eu continue usufruindo desse prazer, ele está dentro. Acabou a fonte, fora. Lixo, não serve para mais nada. Então, um grande projeto do individualismo é perverter a individualidade, que é boa e que é sadia. E a grande fala do individualismo é, sou eu. O curioso é que quando a gente pensa em Jesus, você nunca ouviu falar Jesus assim, quem é você? Sou eu. Não, Jesus dizia assim, eu sou, diga eu sou. Mas você pode, não é a mesma coisa, não, sou eu sou. Eu costumo dizer que não. Eu sei que o eu sou de Jesus tem a ver com aquele que era, aquele que é, e aquele que sempre será, aquele que há de vir. É o Deus eterno. Mas também é uma forma de identificação. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, né? Eu sou um homem extremamente bem resolvido consigo mesmo. Agora, o egoísta, o adoecido, ele diz, sou eu. E o curioso é que Jesus, sendo eu sou, quanto mais ele dizia que ele era, mais ele fazia e compartilhava. Porque quanto mais consciente você é daquilo que você realmente é, mais você tem liberdade para compartilhar a sua essência. E detalhe, mais vontade você tem de compartilhar a sua essência. Você não consegue reter isso contigo. Então, tu imagina esse tanto casamento. Eu sou. Então, o que eu sou, eu compartilho. O que eu sou, eu divido. Com aquilo que eu sou, eu abençoo. Agora, o egoísta não. O egoísta diz assim, sou eu. Mas o curioso é que, quanto mais ele diz que ele é, nesse contexto, sou eu, mais dividido e fragmentado ele fica. É como se fosse fazer uma alusão àquele endemoniado gadareno.
que Jesus chega para ele e diz assim: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então tem muita gente que, ainda que num campo psicológico, emocional, de personalidade, ainda que não esteja dominado por uma legião de demônios, ele não é apenas um indivíduo em si. Quando se pergunta para ele: quem é você? Eu não sei, cara, na realidade eu sou uma legião porque eu tenho muitos nomes. Mas como é que é isso aí? É porque em casa ele tem uma postura. Ele tem até postura de bom marido, postura de bom pai, postura de bom trabalhador. Mas ele tem outras facetas, ele tem outras caras, ele tem outros comportamentos. E conforme o ambiente que ele circula, conforme o ambiente que ele frequenta, ele assume uma outra identidade, uma outra personalidade. Cara, quem é você, afinal de contas? Você é aquele cara que está lá na igreja, ou você é aquele cara que está lá no quarto com a tua mulher? Você é aquele cara que está lá na igreja, que carrega a sua Bíblia, que canta, que ora, ou você é aquele cara que bate nela, enfia a mão nela, violenta ela, estupra ela, não respeita os filhos? Quem é você? Não sei. Eu sou uma legião, porque eu tenho muitos nomes, muitos comportamentos, e vou mostrando uma cara diferente para cada contexto ao qual eu estou inserido. E isso é característica de gente que só pensa em si e não consegue pensar no outro. Gente que adoeceu na sua individualidade, se tornou individualista. Qual é o seu nome? Legião. Por quê? Porque nós somos muitos. Agora, quanto mais legião o indivíduo é, mais ele se aproxima daquilo que ele mais odeia, ou daquilo que ele tem medo de se tornar a ser. Eu tenho visto muita gente assim. Ele vai pervertendo o caminho dele, o comportamento dele. Gente boa, gente bacana, mas que, quando você olha para a vida dele hoje, cara, o que aconteceu na vida dessa pessoa? Um dia, em algum momento, em algum lugar, ele resolveu pensar apenas em si mesmo. Todo indivíduo que na vida resolve pensar apenas em si mesmo, ele adoece. Ele perde a sua própria essência, a sua própria personalidade, e ele agora é alguém que diz assim: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E quando isso está dentro do casamento, fica difícil de compartilhar. Tem que estancar a anomia. Tem que dar um basta nisso. Tem que voltar à essência. E como é que a gente volta à essência? A gente volta à essência com encontros. Somos resultados dos nossos encontros. Repete isso. Após mim, ó. Somos resultados dos nossos encontros. Olha só. Isaías tem um encontro com Deus. Caraca, no tempo do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando ele vê o Senhor, ele tem um encontro consigo mesmo. Ele diz assim: rapaz, eu estou quebrado, eu estou ferrado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É impressionante quando a gente tem um encontro verdadeiro com alguém, nesse caso aqui estou especificando que é Deus, nós começamos a ver a nossa própria realidade. E esse cara vê a realidade dele, ele é transformado, porque diz lá que foi um anjo lá, né, colocou uma língua de fogo dentro dele lá. Lá no final ele diz assim: o Senhor mudou, né, a minha maneira de falar, o Senhor me deu a língua dos eruditos, para que eu tenha uma boa palavra para aquele que está cansado. Um homem de lábios impuros, no final, um homem que tem uma boa palavra para levantar aquele que está cansado. Amém? Somos resultado dos nossos encontros, né? Nós podemos crescer no casamento. Quanto mais você se aproxima do seu cônjuge, mais você tem chance de conhecer a si mesmo e mais você tem chance de se tornar alguém melhor. Então, ao contrário de fugir dele, se aproxime dele. Muitas vezes, né, sou confrontado pela minha mulher. A confrontação dela me faz voltar para os trilhos, porque a gente é tentado a sair dele. Mas a confrontação volta para o trilho, volta para o caminho.
volta para o lugar certo e continua a vida. Amém, querido? Essa pessoa que está aí do seu lado é alguém que Deus colocou na sua vida para te abençoar, para você crescer, para você caminhar, para você melhorar. Você pode ser um grande resultado desse encontro. Não há melhor encontro do que o encontro de marido e mulher. Após mim, não há melhor encontro do que de um homem e de uma mulher. Marido e mulher. A individualidade produz energia suficiente para ação construtiva na vida, em volta de si e em volta do outro. Vamos aprender isso com Jesus. Fechando. Sou eu foca para obtenção, exploração e deforma o indivíduo. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. O eu sou foca o compartilhar sem se deformar. Ao contrário, quem compartilha não se deforma, se forma. Quem compartilha não divide, cresce em unidade. Serão ambos uma só carne, é o que Deus diz. Então, todos nós devemos ou deveríamos casar simplesmente por uma única razão, pela razão do amor que afirma: eu encontrei a minha melhor parte. Quem encontrou a sua melhor parte, bata a palma gloriosamente para Deus. Eu tenho 4 minutos. Em 4 minutos dá para falar 3 coisas. Primeiro, a primeira família a qual nós fomos inseridos, nós somos resultado do amor dos nossos pais. Na segunda família a qual nós construímos, nós somos essenciais na produção desse amor. Porque vida conjugal é oportunidade para amar. Então você tem que aprender a amar, cultivar esse amor. Porque se você não aprender a amar, se você não cultivar esse amor, ele acaba, ele fenece. Portanto, o desafio é: ame muito, escolha sempre amar. Ame e viva continuamente esse amor. Por uma única razão: vocês encontraram a melhor parte. Uau! Eu encontrei a melhor parte. Amém? Deus abençoe a todos.